Paz do Senhor para todos. Vamos estar fazendo um comentário breve sobre a lição de número 8, que tem por título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo encontra-se em Efésios, capítulo 2, no versículo 20. Temos aqui a verdade prática que diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22, e Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem por título um edifício espiritual, no qual tem aqui os subtópicos que fala de Jesus ser a pedra angular e a pedra principal. No segundo tópico diz o fundamento, apóstolos e profetas. Aí traz os subtópicos, o conceito de apóstolos, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. O terceiro tópico fala de edificados para a morada de Deus. E aí tem os subtópicos: edifício bem ajustado, templo santo no Senhor e morada do Altíssimo. Meus amados, nós, quando lemos essa lição, né, sobre ser todo, todo o ensino, tudo aquilo, né, toda a verdade está fundamentada em cima de Jesus. Jesus é a pedra principal. Vemos que a igreja ela deve estar alicerçada em Jesus Cristo, né? Ou seja, Jesus é o único e o grande alicerce da igreja. Veja comigo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, que diz assim: Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, isso aqui vai nos remeter ao texto sagrado de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 16, que diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O significado dessa passagem é que Cristo edificará sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro. Isto é, que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como está corroborado no versículo 16. Mas, quando nós lemos o texto no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do versículo 13, temos isto aqui: O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Veja comigo aqui agora no versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Observe que há toda uma verdade escriturística sobre Jesus ser a pedra, a rocha, né? Ao que Jesus ele é, a verdade, né? Jesus ele é muito mais do que aquilo que algumas religiões
ensinam. Alguns têm Jesus apenas como um profeta, como alguém que foi um revolucionário, um personagem apenas. Mas é por isso que em Mateus capítulo 16, Jesus ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí a resposta foi: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Então a pergunta de Jesus ela foi muito importante porque Jesus ele queria a resposta de seus discípulos. Não importava a opinião dos outros, ele queria saber o que os seus discípulos entendiam sobre ele. Por quê? Porque Jesus ele haveria de cumprir o seu ministério terreno e haveria de ascender aos céus. E os seus discípulos, aquele a quem ele escolheu, iria dar continuidade a essa missão, né? Então, esses discípulos tinham que ter uma compreensão exata, real, verdadeira de quem Jesus era. É por isso que Pedro, ao revelar ao responder, melhor falando, a pergunta de Jesus, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, como nós sabemos, né, há muitos textos que vão corroborar sobre essa verdade, porque no Antigo Testamento havia, né, muitos textos falando a respeito de Jesus, e vemos aqui em Atos capítulo 3, no versículo 17, que diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Observe que aqui vemos que Jesus ele vai empregar, né, um trocadilho aqui no texto de Mateus, né? Ele chama o seu discípulo de Pedro, que significa Petrus, ou seja, uma pedra pequena. A seguir ele diz: sobre esta pedra, aqui já o vocábulo grego é Petra, que significa uma grande rocha maciça ou um rochedo, né? Ele edificaria a sua igreja, isto é, sobre a confissão feita por Pedro. Então é Jesus que é a pedra, o único e grande alicerce da igreja, né? Como podemos ver na Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Pedro ele declara que Jesus é a pedra viva, eleita, preciosa, a pedra que os edificadores reprovaram, o que está escrito, e podemos confirmar isso no texto da primeira epístola que escreveu São Pedro, capítulo 2, nos versículos 4 em diante, e também em Atos, capítulo 4, versículo 11. Pedro e os demais discípulos são pedras vivas, como parte da estrutura da casa espiritual, ou seja, a igreja que Deus está edificando, como podemos ver na epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ou seja, esta verdade vai corroborar aqui, quando nós, né, ao lermos o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então veja que a igreja somente poderá ser genuinamente infalível se ela estiver alicerçada em Jesus Cristo, se ela estiver sob a inspiração do Espírito Santo, né? Se ela estiver debaixo deste ensino apostólico. Os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas, representantes autorizados do Senhor Jesus, que foi crucificado, morreu e ressuscitou.
Foram eles, ou seja, essas pedras fundamentais, né, que a sua mensagem, né, ela encontra-se nos escritos do Novo Testamento e como testemunho original e fundamental do Evangelho de Jesus, válido para todas as épocas. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever essa epístola aos Efésios, ele que teve uma experiência muito grande com Jesus, ele escreveu muitas das suas epístolas e todas ele comprovando, ou seja, a verdade escriturística e sempre admoestando aos seus leitores, aos seus ouvintes, às igrejas aonde ele ia, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o único que perdoa, que salva, né? Ou seja, ele sempre combateu as heresias, os ensinos errôneos, né? Então vemos que a preocupação de Paulo aqui é que todos também estejam debaixo dessa verdade escriturística, de que Jesus é o Cristo, é a rocha, é a pedra angular, a pedra principal. As igrejas, elas serão verdadeiramente fiéis se cumprirem isso aqui. Ou seja, as igrejas dependem unicamente da palavra que vem de Deus, da mensagem que vem de Deus, uma mensagem que vai transmitir ao pecador que somente Jesus é a salvação, de que somente Jesus é aquele que salva, que perdoa o homem, que restaura o homem. O evangelho concedido aos apóstolos do Novo Testamento, mediante o Espírito Santo, é a fonte permanente de vida, de verdade e de orientação à igreja. Veja comigo em Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 30, que diz assim: Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aqui, o escritor do livro de Atos, que foi Lucas, ele vai enfatizar essa fórmula, temer a Deus. Ou seja, tanto no seu evangelho, quando ele escreveu, no capítulo 1, no versículo de número 50, e também no capítulo 18, no versículo 2, e no capítulo 23, versículo 40, em que Lucas escreveu lá no seu evangelho, como também aqui em Atos dos Apóstolos, ou seja, são os tementes a Deus, né, que formam uma base inicial dessa obra missionária aos gentios. Observe que no capítulo 10, né, vai estar descrito sobre esse desempenho, sobre a palavra de Deus chegar aos gentios, como chegou na casa de Cornélio. E a partir daí, ela abranger muitas áreas, ela crescer em muitas maneiras, através do apóstolo Paulo, que levou este evangelho para os gentios, espalhando a mensagem de boas novas, né? Por isso que Paulo é chamado de o doutor dos gentios, o apóstolo dos gentios, por um homem que se dedicou totalmente na expansão do evangelho, na pregação do evangelho. O temor do Senhor, ele vai produzir confiança, obediência, bem como afastar-se do mal. Isso, por sua vez, resulta na consolação do Espírito Santo. Ou seja, temos que estar fundamentados nessa verdade, né? De que Jesus é a pedra principal, é a pedra angular. Ao lermos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, vejamos que Pedro ele vai citar o seguinte, capítulo 4 do livro de Atos, versículo 11 e 12.
Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então vejamos que a importância, a necessidade de sabermos esta verdade escriturística. Somente Jesus tem a salvação. Somente Jesus, ele liberta, ele salva, ele cura, ele transforma o homem. Os discípulos tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e também da ira de Deus. E pregavam que esta necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão por Jesus Cristo. Isto revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a igreja a responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Ou seja, é o que Jesus referiu-se em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15 e 16 em diante, quando ele fala: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Também Jesus admoestou que mais importa que o evangelho seja pregado primeiramente entre todas as nações. Então, a importância da, da pregação do evangelho, né? Então veja que a pregação do evangelho ela tem que ser realizada, mas com uma verdade, que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Notemos aqui, para nós corrigirmos esse texto aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20, que aqui fala que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Então, o escritor aqui na lição, ele colocou o seguinte, no segundo tópico da lição, no terceiro subtópico, ele diz que a ordem da frase em Efésios capítulo 2 fala apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Aqui há um equívoco muito grande, porque aqui o apóstolo Paulo está abrangendo que tanto os apóstolos da, do Novo Testamento, como os profetas do Antigo Testamento tinham conhecimento sobre Jesus. Esses profetas aqui no texto está se referindo aos do Antigo Testamento. Vamos aqui fazer uma correção. Primeiro, veja comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 22 e 23 diz: Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Veja comigo agora no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então veja aqui que tanto Moisés como também os profetas do Antigo Testamento, aqui havia uma revelação a respeito de Jesus. Tanto que o versículo 44 do capítulo 24 de Lucas diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Veja ainda em Romanos, capítulo 1, no versículo 2, que diz assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, o escritor dessa lição, ele
equivocou-se quando ele afirma que em Efésios capítulo 2, no versículo 20, não está se tratando dos profetas do Antigo Testamento, e sim do Novo. Ele está totalmente equivocado. Por quê? Porque a base da revelação de Deus, ela abrange tanto o Antigo Testamento, que há o tipo e antítipo, né, que tudo se direciona a Cristo. Por isso que Jesus ele disse que tudo aquilo que estava escrito, tudo aquilo que os profetas falaram, estava todo se referindo a Jesus, né? Ou seja, o profeta Miqueias, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, né? Há muitos outros profetas, como também nos Salmos, e até mesmo o próprio Moisés, quando ele fala ao povo de Israel que Deus levantaria um dentre os judeus, né, que seria grande e que todos o escutassem. E isso ele estava profeticamente referindo-se a Jesus Cristo. Mas temos aqui que observar um outro texto em Efésios, no capítulo 4, já no versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esses profetas aqui já está se referindo aos do Novo Testamento, certo? É semelhante ao que está aqui em Efésios, capítulo 3, no versículo 5, que diz: O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui, profetas aqui, também se refere aos do Novo Testamento. Mas, voltando aqui para nós compreendermos, no versículo 20 do capítulo 2, esses profetas aqui está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, certo? Então temos que observar também, meus amados, que não somente devemos crer na mensagem apostólica, mas também defendê-la e guardá-la contra todas as alterações, contra todos os ataques disseminados pelos falsos obreiros, por heresias que vêm deturpar a revelação que os apóstolos receberam, que foi a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, né? Conforme nós temos visto nas escrituras bíblicas, né? E assim como o apóstolo Judas escreveu no versículo 3, né, da sua epístola, quando ele diz que devemos batalhar pela fé, guardar a fé, temos também que ter essa convicção, temos que estar arraigados, fundamentados em Jesus Cristo, pois Ele é a rocha, Ele é aquele que nos dá toda a segurança, no qual a casa bem ajustada sobre Ele não vai perecer, não vai ser destruída, porque está alicerçada na rocha, e a rocha é Jesus. Por isso que é importante que nós damos prosseguimento a essa verdade escriturística da palavra de Deus. Ou seja, a mensagem que foi anunciada pelos pais apostólicos, pela igreja primitiva, é a mensagem que continua perdurando até os dias de hoje e que deve assim ser até o dia da volta do Senhor, que é anunciar que Jesus Cristo é aquele que salva o homem, que perdoa o homem, que livra o homem da condenação eterna. Ele é aquele que veio, morreu, ressuscitou e voltará para buscar todos aqueles que creem nele como único e suficiente Salvador. Deus abençoe.